gostaria de começar uma série aqui no canal falando a respeito de perdão, porque Deus tem me direcionado a falar um pouco a respeito disso. A gente vem vivendo um momento na nossa juventude, na nossa geração, a cultura do ódio, a cultura do ranço, onde as pessoas tomam ranço umas das outras muito fácil. Às vezes são questões fáceis de resolver, questão de simplesmente sentar e conversar e resolver, ter resolução a respeito dos problemas. Mas a gente está criando, através da internet, através das redes sociais, uma geração que não sabe dialogar, que não sabe respeitar uns aos outros. Uma geração que se coloca acima de tudo, entende? Mas a palavra de Deus, na realidade, ela nos ensina a perdoar. Em vários momentos na Bíblia, a palavra ela nos instrui a perdoar. Porque se eu pudesse caracterizar o perdão como algo, eu caracterizaria como refazer aquilo que foi desfeito. Quando Deus envia Jesus para a terra para morrer pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados, teve que ter sido pago por um preço. Houve um preço que foi pago para a gente ser perdoado. Esse perdão não é simplesmente para a gente ir para o céu. Esse perdão é para a gente novamente poder ter contato com Deus. É para a gente novamente ter acesso a algo que foi perdido. Esse perdão vem para fazer aquilo que foi desfeito. Porque o que foi desfeito por conta do pecado. Entende? O pecado dentro do jardim do Éden, do pecado de Adão, do pecado de Eva, ali houve uma ruptura entre Deus e o ser humano. O perdão, através de Jesus Cristo, entende? Nos leva novamente ao Pai. Mas a gente tem visto ultimamente as pessoas irrelutantes, as pessoas não abrem mão do seu próprio eu, do seu próprio ego, se sentem na autoridade de julgar as outras pessoas ao ponto de quem merece perdão e de quem não merece perdão, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. A gente limita. Não, fulano tem um pecado tal, é perdoável. Não, fulano ele fez assim, 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 assado, não é perdoável. Entende? Ou, não, Deus perdoa, mas eu não preciso perdoar. Entende? Porque já me magoou muito, tem que ficar distante, tem que ficar assim, tem que ficar assado. Eu tô pra te dizer que perdão sem reconciliamento não adianta, não resolve. Porque perdão ele veio para refazer aquilo que foi desfeito. Porque você imagina se Deus, na sua plena sabedoria, enviasse Jesus para morrer, para que nós pudéssemos ser perdoados, sem ter que sacrificar cordeiros, sem ter que sacrificar animais a Deus. Nós simplesmente precisamos pedir perdão a Deus pela graça. A graça que nos foi dada por Jesus Cristo. Você imagina se Deus, ele falasse assim, não, vocês vão ser perdoados, mas eu quero distância de vocês. Qual seria o propósito disso? De Deus perdoar a sua criação e não querer mais contato com ela. Pelo contrário, Deus, ele nos perdoa e ele nos faz filhos. Entende? E o perdão é algo importante, porque o perdão ele cura, o perdão ele sara, o perdão ele limpa, o perdão ele refaz aquilo que foi desfeito. Entende? Então na nossa geração a gente precisa compreender melhor o que é o perdão. E existe uma diferença muito grande entre perdão e pedir desculpas. Porque quando a gente pede desculpas, a gente está justificando o nosso erro com a incapacidade de acertar. Fulano, você me desculpa porque eu cheguei atrasado, porque estava um trânsito terrível. Entende? Então não houve arrependimento.
Ele simplesmente está explicando a incapacidade dele de acertar. Eu não acertei porque estava um trânsito terrível, não teve como eu acertar o horário com você. Agora o arrependimento fulano, me perdoa. Eu tinha que ter saído de casa mais cedo. Eu sabia que naquele lugar tinha muito trânsito. Na minha cidade tem muito trânsito naquele local. Eu tinha que ter saído mais cedo, me perdoa. Existe uma diferença entre arrependimento e pedido de desculpas. E a nossa geração, ela está tão orgulhosa, tão cheia de si, que a gente não sabe mais diferenciar o que é um pedido de perdão e o que é um pedido de desculpas. A gente não sabe a diferença. A gente acha que tudo tem o mesmo efeito. Entende? Mas não tem. O nosso pedido de desculpa, ele gera um efeito. O nosso pedido de perdão, ele gera outro efeito. Entende? Ele gera outro efeito para dentro de nós, quanto para com as pessoas. Entende? E aí que está a importância do perdão. Porque você precisa refazer aquilo que foi desfeito. Cara, o perdão ele é tão importante que ele refaz vínculo de pai e filho, vínculo de irmão com irmão, vínculo de tio com sobrinho. Entende? Que sem o perdão não é possível, porque nós somos seres humanos. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Então, se até Deus, que é Deus, em sua infinita sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, decidiu arrumar uma maneira de perdoar o ser humano, sem que fosse necessário que a gente tivesse que subir toda vez ao monte e sacrificar algo a ele, por que nós não somos capazes de perdoar? Por que nós não somos capazes de pedir perdão? Por que nós não somos capazes de compreender e entender que existe arrependimento no outro? Por que nós não somos capazes de parar para refletir e pensar que eu erro tanto quanto a outra pessoa? E que talvez eu erre mais do que aquela outra pessoa? Entende? E é algo muito complicado de se lidar, porque as pessoas entendem como hipocrisia. Entende como se você estivesse tentando disfarçar ou camuflar o seu erro, mas não é isso. Na realidade, perdão significa arrependimento. E arrependimento, ela tem que vir carregada de metanoia. Metanoia que é a mudança de direção. Entende? É a conversão de direção. Mas nem sempre a gente consegue, cara. Porque existe uma natureza dentro da gente que é complicada. Todo dia a gente luta contra o nosso eu, todo dia a gente luta contra as nossas vontades, todo dia a gente luta contra aquilo que é errado dentro de nós. Só que o que vai fazer a diferença na sua vida não é aquilo com que você luta, mas é aquilo que ganha dentro de você. E é aquela história, como se fossem dois leões. O leão que você alimenta mais é o leão que vai vencer. Se você alimenta mais coisas boas, mais coisas boas vão vencer na sua vida. Se você alimenta o leão das coisas más, ele vai vencer na sua vida. Entende? Então, perdoe as pessoas e se enche de coisas boas para que você não volte a errar novamente. Entende? Eu, como uma pessoa que já errou muito, que já falhou muito, eu entendo como é difícil, como é complicado. Principalmente para você passar por esse período de perdão, de arrependimento e de metanoia. Porque já não bastando a natureza que tem dentro de você, existe o julgamento das pessoas, que servem para um desânimo terrível. Entende? Mas eu quero te animar a não desanimar. Eu quero te incentivar a não desanimar, porque Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece os seus pensamentos e ele conhece você como ninguém conhece. Então não deixe com que as pessoas apontem o dedo para você. Não deixe com que as pessoas digam que você é merecedor ou não. Não deixe com que as pessoas dizem que você pecou e que você não merece perdão, que você é indigno, que você é sujo, que você é mau. Porque a única pessoa que tem o direito de dizer isso a respeito de você é Deus. Mas eu não estou te dizendo para você chegar e confrontar essa pessoa, para você brigar, não.
Eu estou dizendo para você não absorver isso. Porque a nossa maior batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades e as hostes espirituais. A gente batalha como? Aqui dentro da nossa mente. Não deixando com que essas coisas afetem a gente. Não deixando com que essas coisas nos levem a nos tornar aquilo que Satanás ele quer que nós nos tornemos. Através de mensagens que às vezes são enviadas pelas pessoas. A ressaltar o seu erro, a ressaltar o seu pecado, a ressaltar a sua natureza. Busque mais da palavra de Deus, do Espírito Santo. Busque de Deus aquilo que Ele quer que você seja. E alimente esse leão dentro de você. E você certamente vai ser mais do que vencedor.